Olá, bem-vindo você que nos acompanha no canal São Jerônimo. O texto sobre o qual vamos refletir hoje é tirado da aos Filipenses. Filipenses 11. Trata-se da saudação de Paulo aos cristãos de Filipos, cidade localizada na Macedônia, atual Grécia. A propósito, quero refletir com você sobre a relação entre São Paulo e São Judas Tadeu. E nessa perspectiva, refletir sobre uma divisão e guerra santa entre as igrejas no Brasil e entre as comunidades em Filipos. Olha que interessante. Não saia daí, é um tema muito interessante. Fundada por Alexandre o Grande, em homenagem a seu pai Filipe II, Filipos, na época de Paulo, era uma cidade colônia romana formada por soldados aposentados, portanto, um centro militar econômico. Paulo esteve em Filipe entre os anos 49 e 52, quando ele começou a evangelização da Europa, conforme Atos 16, 11 a 14. Amigo de uma comerciante de púrpura chamada Lídia, Paulo tinha muito apreço por Filipos. A evangelização de Paulo em Filipos tem relação com outros apóstolos evangelizadores, dentre os quais celebramos em 28 de outubro São Judas Tadeu e São Simão. Muito popular no Brasil, São Judas é considerado o santo das causas perdidas e impossíveis. Você conhece a história de São Judas e São Simão? Quais são essas causas impossíveis em nossos dias? Por que Paulo escreveu uma carta aos Filipenses entre os anos 55 e 60? São Judas Tadeu foi o penúltimo apóstolo escolhido por Jesus. Ele era irmão de Tiago Menor, conforme os evangelhos de Lucas, Mateus e Marcos. Seu pai era Alfeu ou Cleofas, que era irmão de José, esposo de Maria, e o discípulo ao qual Jesus ressuscitado apareceu a caminho de Emaús. A mãe de Judas Tadeu era Maria de Cleofas, a prima de Maria, a mãe de Jesus. Trata-se, portanto, de uma família extensiva, na qual o primo também poderia ser chamado de irmão. Daí que Judas Tadeu foi também considerado pela tradição como irmão de Jesus ou do Senhor, conforme atesta Marcos 6,3, o que justifica, possivelmente, a sua popularidade. Após a morte de Jesus, São Judas Tadeu pregou o evangelho na Mesopotâmia, na Síria, na Armênia, na Pérsia, atual Irã, onde se teria encontrado com Simão, que antes estava pregando no Egito. A partir daí, eles evangelizaram juntos, expulsaram demônios, curaram doentes, fundaram comunidades, consagraram bispos, como por exemplo Abdias. Os seus atos apóstolos se encontram registrados no apócrifo Memórias Apostólicas de Abdia, ou Ato dos Apócrifos dos Apóstolos. Eu tenho um livro nesse sentido que chama Vida Secreta dos Apóstolos e Apóstolos à Luz dos Atos Apócrifos, que conta toda a história desses apóstolos. Confira lá, é da editora Vozes. Judas Tadeu e Simão morreram martirizados a golpe de bastões, machados e lanças a mando de sacerdotes da religião persa no dia 28 de outubro do ano 70. Por isso, na sua imagem, tem um machado nas mãos. Entre os anos de 1303 e 1373, daí a explicação para São Judas Tadeu ser o padroeiro das causas impossíveis, Jesus teria aparecido a Santa Brígida, da Suécia, e aconselhado a invocar São Judas Tadeu para resolver os seus problemas. Ela foi atendida e desde então nasceu a devoção a São Judas Tadeu como santo das causas perdidas, desesperadas e difíceis de serem resolvidas, assim como as doenças incuráveis. Daí que São Judas Tadeu também é considerado o padroeiro dos hospitais. São Paulo, após ser perseguido, insultado e preso em Filipos, fugiu para Tessalônica. Mais tarde, ele escreveu carta aos Filipenses por causa dos conflitos entre os apóstolos sobre os vários modos de compreender a missão e a mensagem do evangelho que eles deveriam transmitir ao povo. Rivalidades e autoridade apostólica estavam em jogo. Eles se perguntavam sobre quem teria autoridade para pregar e o que deveriam dizer.
Atualizando. Olhando para as igrejas no Brasil hoje, nesse tempo de eleições, a partir da carta aos Filipenses, constatamos com tristeza que estamos divididos e imersos numa guerra santa nas redes sociais, nas comunidades, nas famílias. Há muitas lideranças falsas nas igrejas, há muitos políticos, lideranças de comunidades, padres, pastores e até bispos ensinando inverdades, propagando fake news, manipulando as verdades evangélicas. Ao sinal da igreja, olha que interessante. Aliás, a religião nunca teve tanta predominância nas discussões políticas. Muitos estão preocupados em defender a sua igreja e se esquecem dos empobrecidos. E neste quesito não sobram as inverdades. Fulano é abortista, comunista, vai acabar com a igreja. Quanta discussão vã e sem fundamento. Esses se esquecem de que a principal mensagem do evangelho é a defesa dos pobres, dos injustiçados. Com São Judas Tadeu e São Paulo, é impossível não ficar calado diante da pobreza que assola, da falta de profetismo das igrejas que se aliam aos poderosos para tirar benefícios financeiros e políticos. Impossível é não perceber que a igreja está longe da sua origem profética. Ajude-nos, São Judas Tadeu, a mudar o rumo de nossa história. A causa dos empobrecidos do Evangelho não está perdida. Ajude-nos, São Paulo, a fazer com que o amor cresça entre nós, de modo que possamos discernir o que é melhor. Paz e bem a todos e todas. Não deixe de compartilhar esse vídeo com quem você ama. Um abraço e até a próxima vez, se Deus quiser.